ar o Stand Up News. Veja alguns destaques dessa edição. Um furacão pode atingir o Brasil? No estúdio, uma meteorologista fala sobre o fenômeno climático que tem causado destruição no hemisfério norte e esclarece essa e outras dúvidas sobre o assunto. África recebe coquetel para tratar a AIDS. Vitória LGBT, nome social, passa a ser usado em documento escolar. Pode ou não pode? Afinal, beber muita água prejudica a saúde? E na agenda cultural, dicas de lazer para você se divertir pagando pouco. Tudo isso e muito mais agora! Nas últimas semanas, você deve ter acompanhado as notícias sobre os furacões que passaram pelo Caribe e chegaram a atingir a costa leste e a região litorânea do sul dos Estados Unidos. Entre agosto e setembro, depois do Harvey e Irma, foi a vez do furacão Maria devastar cidades e causar mortes na República Dominicana e em Porto Rico. O fenômeno Maria foi classificado na categoria 4 em uma escala que vai até 5. Considerado o maior furacão a atingir o Porto Rico, que fica em território americano, sendo um estado livre associado. Com ventos que derrubaram árvores, destruíram casas e prédios, o Maria deixou um total de 10 mortos no Porto Rico e 9 na República Dominicana. Esta é a segunda vez que um furacão atinge essa região neste mesmo mês. No início de setembro, o furacão Irma, que causou 50 mortes e destruição no estado americano da Flórida, nos Estados Unidos, passou antes pelas ilhas do Caribe, deixando um total de 40 mortos. Eu sou Edilson Barçoski e voltamos ao estúdio. É impressionante a força dos fenômenos ocorridos atualmente. E para falar mais sobre o assunto, nós trouxemos hoje a meteorologista Ana Cristina Palmeira. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Como os furacões são formados? Os furacões são sistemas sinóticos, de centenas de quilômetros, e são formados por um abaixamento de pressão, os furacões especificamente no Atlântico, e eles seguem em direção à América, paulatinamente, intensificando os seus ventos em superfície a partir de uma baixa pressão, e aí, conforme eles vão tomando corpo, precisam mesmo, de uma temperatura do mar muito aquecida, maior que 26,5, de uma espessura, da lâmina d'água maior que 50 metros, por exemplo, para trocar essa energia. E isso tudo leva umidade e calor para a atmosfera, criando aquelas nuvens que giram harmoniosamente, pelo menos olhando de fora, caminhando na direção da América, no caso dos furacões. E o aquecimento global influencia na incidência de furacões como Irma? Existem muitas controvérsias com relação a esse estudo direto. Alguns dizem que sim, outros não. E pesquisadores do mundo todo já fazem projeções das mudanças climáticas, Então, o que mais chama a atenção é essa água do oceano estar ou não aumentando a sua temperatura e a sua camada, camada oceânica de forma mais energética. Então, as primeiras hipóteses é que sim, a partir do momento que a gente está aquecendo o ar, mesmo que a poucos graus os oceanos, a gente tem uma tendência significativa de aumento da quantidade de furacões. E por que eles estão se intensificando tanto agora e causando tanta destruição? Então, nesse momento, eu sempre acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado para saber se eles realmente estão aumentando em frequência e se realmente o caso do último, do Irma, por exemplo, é um caso à parte. Eu acredito que não. Alguns furacões já aconteceram, especificamente o Irma é um ponto fora da reta, sim, mas outros furacões tão intensos, que chegaram perto de valores de pressões tão baixas, já aconteceram em 2005, por exemplo, em 2007. Enfim, tem que se ter muito cuidado para afirmar essa definição. E com quanto tempo vocês conseguem prever a formação desses furacões? Então, como é uma escala grande, uma escala que nós denominamos sinótica, os furacões acabam tendo uma alta previsibilidade em torno de 3 dias. Entretanto, conforme eles vão se aproximando da costa e sim, interferindo na sociedade,
essas simulações, né, numéricas são refeitas a cada 6 horas para realmente encontrar a trajetória perfeita, o caminho perfeito e a própria intensidade. Uns podem aumentar a sua velocidade, e aí a sua categoria, força 4, 5, ou então mesmo diminuir conforme vai se aproximando do continente. Uma das maiores tempestades registradas aqui no Brasil aconteceu em 2004. E por que esses eventos não acontecem com frequência aqui? Além da temperatura do mar, tem mais um fenômeno que eu acabei não citando, que é o perfil da atmosfera, né, e os seus ventos. A atmosfera não tem ventos só intensos próximos à superfície, ela tem diferentes direções e velocidades conforme se afasta, né, em níveis mais altos. Então, para o furacão, para ele conseguir caminhar perfeito, esse vento tem que ter uma harmonia desde a superfície até o topo. E sobre o Atlântico Sul, nós não temos essa perfeição de ventos, né? Nós temos bastante cisalhamento do vento, que é a palavra técnica, né? E além disso, a nossa temperatura e a nossa camada de mistura oceânica, né, não é favorável. O fenômeno de 2004 aconteceu de forma diferente. Era um ciclone extratropical extremamente comum, frio, que acabou se tornando assim, né, um ciclone tropical, e foi atípico. Muito obrigada, Ana, pelos esclarecimentos. Ok, muito obrigada. É com você, Giovana. Na Suíça, cientistas criaram um projeto que reutiliza gás carbônico retirado de uma planta criada em laboratório como fertilizante vegetal. Para combater o aquecimento global e conter o aumento do carbono liberado pelos carros, trens e aviões, uma empresa criou uma planta comercial com a capacidade de sugar 900 toneladas métricas de dióxido de carbono do ar. Após ser retirado do ar, o poluente é revestido em fertilizante para adubar legumes e verduras. Além de contribuir para a redução do gás carbônico no ar, estima-se que esse processo aumente em 20% a produção dos alimentos. A empresa garante que esse procedimento de reutilizar o gás carbônico como adubo é seguro e não põe em risco a saúde humana. Além de ser usado como fertilizante, a empresa pretende vender esse dióxido de carbono para ser usado também como combustível e gasificador de bebidas. João Vitor Ribeiro para o Stand Up News. Veja no próximo bloco: o trabalho infantil continua a crescer no país. A África recebe coquetel para ajudar a salvar infectados pelo HIV. Não saia daí, o Stand Up News volta já. 1 em cada 10 crianças é submetida a trabalho infantil no mundo. No Brasil, os dados podem ser ainda piores, chegando a 80 mil crianças exploradas. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, divulgou neste mês, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, um estudo de 2016, no qual cerca de 152 milhões de crianças foram submetidas ao trabalho infantil, sendo a maioria do gênero masculino, com 88 milhões. Segundo a pesquisa, esses números significam que em todo o mundo, 1 de cada 10 crianças entre 5 a 17 anos foi sujeitada à exploração. O estudo ainda revela que cerca de 1/3 dos pequenos de 5 a 14 anos que vivem nessas condições estão fora da escola. De acordo com o coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Forçado da OIT Brasil, esses números podem ser ainda maiores. Para você ter uma ideia, desde 2013 vem crescendo os casos de trabalho infantil entre crianças de 5 a 9 anos no país. E na última pesquisa do IBGE, em 2015, mostrou que quase 80 mil crianças desta mesma faixa etária estavam trabalhando. E conforme essas crianças vão crescendo, o número de adolescentes trabalhando também aumenta. Eu sou Gabriele Pereira, de volta ao estúdio. A pesquisa da Organização Internacional do Trabalho mostrou que a agricultura é a área que mais concentra trabalho infantil, com 70%, seguida pelo setor de serviços, com 17%, e, por fim, o setor de indústrias, com quase 12%. Um coquetel super avançado contra o vírus HIV chegará à África, patrocinado pela Fundação de Bill Gates. A África começará a receber remédios de última geração contra o vírus HIV, que são usados em países na Europa e nos Estados Unidos. A iniciativa vem da Fundação Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo.
A entidade fechou parceria com a Mila, empresa farmacêutica que produz os medicamentos usados no coquetel e que aceitou o valor máximo de $75 por paciente. A iniciativa vai trazer tratamento para países na África e pretende conter o avanço da resistência aos medicamentos. Eu sou Diego Melo para o Stand Up News. O verão está chegando e com certeza já começam a aumentar os cuidados com a hidratação. Mas o consumo excessivo de água prejudica a saúde? Acompanhe agora no Pode ou Não Pode. Beber água em excesso pode fazer mal à saúde? Não, porque eu acho que a água faz muito bem pra gente, né? Não vejo como que possa fazer mal. Nosso corpo ele é mais de 70% feito de água e nós necessitamos disso. Sendo o Brasil um país tropical, um país muito quente, é necessário o consumo de água constantemente. Os especialistas dizem que deve ser 2 litros de água. Procuro seguir pelo recomendado pelo médico, né? Eu tô começando a me policiar porque eu bebo muita pouca água. Agora eu tô tentando beber o máximo que eu posso. Hoje, por exemplo, eu não bebi quase água nenhuma. Bebi apenas 500 ml. Costumo beber bastante água por dia e isso me faz bem. Eu também gosto de fazer caminhadas, como agora. Eu fiz uma caminhada de mais ou menos 3 quilômetros. De acordo com estudos do corpo humano, apesar de ser necessário hidratá-lo sempre que possível, consumir água em excesso pode levar a danos graves. Isso porque ao ingerir muito de líquido, seu corpo reage destruindo algumas células e provocando uma espécie de afogamento interno. É preciso ser em grande quantidade, mas não exagere. Isso mostra que nada em excesso faz bem. No entanto, não deixe ser uma desculpa para deixar de se hidratar sempre que possível. Mantenha-se hidratado sim, mas não exagere na hora de beber seu copo d'água. E depois do intervalo, no Ceará o Ministério Público resolveu adotar o nome social em documentos. A cozinha prática e rápida do Cooking Up. E as dicas da nossa agenda cultural. Até já! As escolas e universidades do Ceará começarão a usar o nome social de alunos e alunas travestis e transexuais junto com o nome civil. O nome social já estava sendo usado em registros internos, mas somente na folha de presença desde 2012. O Conselho Estadual de Educação e o Ministério Público do Ceará determinaram que a partir de agora ele terá que constar também em documentos como declarações, certificados e histórico escolar. Já no Rio de Janeiro, a história em torno do assunto LGBT tem causado polêmica. É que o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho autorizou o atendimento e a pesquisa sobre reversão sexual, mas o Conselho Federal de Psicologia entrou com um processo no Tribunal Regional Federal da Primeira Região contra essa liminar que abre possibilidade de uso de terapias de reorientação sexual. Voltamos ao estúdio. Após uma enorme repercussão contra a autorização que ficou conhecida como a cura gay, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho divulgou uma nota afirmando que em nenhum momento considerou a homossexualidade como doença. É sempre bom ter algo para acompanhar o café, não é? O nosso repórter gastronômico Ezequiel Batista ensina para você uma receita de broinha de fubá no Cooking Up. Para preparar broinhas de fubá, vamos precisar de 200 gramas de açúcar, 200 gramas de manteiga, 8 gramas de sal, 16 gramas de fermento químico, 320 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de fubá, 100 gramas de goiabada em cubos, 2 ovos e 20 gramas de açúcar cristal. Primeiramente, batemos na batedeira ou na mão a manteiga amolecida e o açúcar até virar um creme claro. Colocamos todos os ingredientes juntos aos poucos e continuamos batendo para criar uma massa homogênea. Em seguida, fazemos bolinhas com as mãos e achatamos levemente numa assadeira previamente untada com manteiga e farinha. Fazemos um buraquinho no meio onde entrarão os cubos de goiabada. Ao terminar, pincelamos com ovo batido e cobrimos com um pouco de açúcar cristal. Levamos ao forno em 180 graus e assamos por 15 a 20 minutos. Assim temos nossa broinha de fubá pronta para acompanhar o café. Diversão não vai faltar na agenda cultural desta semana. Vamos conferir? O projeto Grandes Músicos para Pequenos, já conceituado com os musicais Luiz e Nazinha,
Luiz Gonzaga para crianças e O Menino das Marchinhas, Braguinha para crianças, volta ao Rio de Janeiro com Batuca, Milton Nascimento para crianças. O musical é inspirado na vida do cantor Milton Nascimento e conta toda a sua trajetória de vida até se consagrar como cantor. Em exibição no Morro da Urca até 12 de outubro, no valor de R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia entrada. O ingresso do bondinho já está incluso. O Festival do Rio volta à cidade e traz para os cariocas a exibição de mais de 250 filmes de 60 países diferentes. As sessões estão espalhadas por 15 mostras em mais de 20 lugares. Além das exibições tradicionais, o festival também traz seminários, workshops, debates, músicas e também apresenta filmes em realidade virtual. O evento acontece de 5 a 15 de outubro e para mais informações acesse o site do festival. A orquestra Coro e Nova Sinfonia apresenta grandes clássicos do rock. O público vai apreciar canções de grupos como U2, Legião Urbana, Deep Purple e Guns N' Roses, em uma mistura de instrumentos clássicos com solos de guitarra. As apresentações acontecem no Teatro Grandes Atores, todo o último domingo do mês até o dia 26 de novembro, sempre às 11 da manhã e a entrada é franca. A capital carioca recebe a maior roda gigante da América Latina. Montada no estacionamento do Barra Shopping, o brinquedo com 30 metros de altura tem vista panorâmica de toda a Barra da Tijuca. A atração funciona de segunda a sábado, das 11 da manhã às 10 da noite e aos domingos e feriados, de 1 da tarde às 10 da noite. A roda gigante estará no Rio até o dia 20 de novembro, com ingresso no valor de R$ 20. Crianças de até 2 anos, a entrada é gratuita. O Stand Up News fica por aqui. Até a próxima!